Ô Vlamir, agora com o oferecimento da Tatu Marquesan, nós vamos falar de milho. Então, primeiramente, a mensagem dessa empresa que apoia o Tempo e Dinheiro, uma empresa de 75 anos de existência. Tatu Marquesan no ar. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. Muito bem, vamos agora então dar vida à luz aos preços, já estão na tela, os preços de Chicago no vermelho hoje estavam no verde, também como a soja, o julho, hein, Vlamir, perdendo 7 centes a 6,68, o setembro 5,88 dólares por bushel, o dezembro 5,71 e o março 5,78, tá um sobe e desce. E o milho no Brasil parou ontem, aqui, base Campinas, já parou também no vermelho, julho, para final de julho, base Campinas, R$ 95,60. Para final de setembro, R$ 96,91. Para final de novembro, R$ 98,10. E janeiro ficou ali no 100. Mas perdeu 1,43% ontem o janeiro. Mas R$ 100 a saca. Vlamir Brandalize. Mercado hoje americano e perspectiva para nós aqui no Brasil. Olha, João, o mercado de Chicago seguindo a lógica, aí, o mercado é mais financeiro hoje, está liquidando, buscando lucros. Com o olho nos campos americanos, que se chover normaliza a situação da safra, tudo plantado por lá, germinando, a maior parte já quase germinada, e agora precisa de água. Se tiver água, tudo tranquilo. Mesmo com a situação que nem citei, problema na China, o mercado hoje está mais técnico aí, liquidando e fazendo lucros do que efetivamente os fundamentos. E os fundamentos vai olhar o clima nesse próximo final de semana em diante, que tem previsão de chuvas por lá. Aqui no mercado brasileiro, pouco movimento, né? O mercado vai fechando uma semana de poucos negócios, porque de um lado tem as grandes indústrias esperando pela colheita. As primeiras lavouras começaram a ser colhidas e surpreenderam. Só que não é uma regra, há uma dúvida gigantesca do que vem pela frente, né? Então, todo mundo cauteloso, os grandes compradores das indústrias apontam que se for para pagar caro, vai pagar depois que colher. O produtor também ainda aguardando para não quer vender, porque o Porto ontem deu chance de R$ 81, sendo que no dia anterior ele chegou a pagar R$ 84,50. Então vejo que queda de dólar em Chicago, ele acaba pressionando o mercado. O balizador continua nos portos entre R$ 80 e R$ 82. É o mercado se fosse hoje com o câmbio de ontem, né, João? Muito bem. Vamos falar de milho do Paraguai, Vlamir? Você tem 3 blocos de fotos de milho que você recebeu. Milho bom, depois milho com cigarrinha, atacado por cigarrinha, e depois com... como é que é? Primeiro a fusariose, depois cigarrinha. Fusariose, é o nome ruim. Então tá bom, vamos primeiramente ao milho bom do Paraguai. Quem que mandou, Vlamir? Olha aí, pode encher a tela, viu, Davi? Esse é de um amigo nosso chamado Reginaldo, lá do Paraguai, ali da parte mais ao sul do Paraguai, né, João? Para baixo de Santa Rita. E lá tem lavouras, o Paraguai está muito parecido com o Brasil, né? Tem lavouras muito boas, você olha a produtora aí com 150 sacos por hectare ou mais, né? Ao mesmo tempo, sofrem as lavouras tardias com a seca, né? Ainda não tem umidade suficiente. Isso é ruim, tanto no Paraguai como aqui no Brasil, né? Então o Paraguai ele vai ter perdas grandes, o pessoal está bem cauteloso, né? O Paraguai tem 800 mil hectares de milho safrinha, teria um potencial de colher mais de 5 milhões de toneladas, mas hoje quase todo mundo aposta em menos de 4 milhões de toneladas. E o Paraguai ele visa uma fatia do mercado do sul do Brasil, né? O Paraguai vende muito milho no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um estado que normalmente ele não tem a produção suficiente para atender a demanda. E esse ano mais ainda, né? Porque o Rio Grande do Sul sofreu com a seca violenta na safra de verão e vai precisar de muito milho no segundo semestre. Dá para ver que o milho ainda no Rio Grande do Sul ainda entre 95 e 100 reais aí aos consumidores, então cotações ainda bastante altas em dólar, né, acima de 300 dólares a tonelada, então isso acaba viabilizando a vida do produtor do Paraguai que trabalha em dólar e ele vai conseguir, que o dólar em queda aqui no Brasil, ele favorece bastante o produtor paraguaio, né, João? Então, porque ele vai vender em dólar, né, e o produtor brasileiro... Olha o trem.
Aí, Olha o trem puxando soja. puxando soja. E Ó, toca. deixa ele passar o cara aí. Você combinou com ele, hein? Pode tocar, dá para ouvir bem. Dá para ver? Dá. No Paraguai, como aqui no Brasil, principalmente nas regiões que sofreram com mais seca, né, João? Sim. No caso do Paraná, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, as lavouras que foram mais prejudicadas pela seca na safrinha, elas estão mais prejudicadas com relação à cigarrinha, a alguns casos de fusariose, aí depende também das variedades de sementes que foram usadas. Esse é um ano que o produtor ainda vai acabar selecionando um pouco as variedades de sementes, né? Porque tem sementes que suportaram melhor aí as pragas, como a cigarrinha e a própria fusariose, e tem cultivares que estão derretendo, a planta está caindo, olha a aí. espiga, Isso daí qualquer ventinho está tombando, então isso daí é um ano de instabilidade, né, João? Pode falar. Isso daí é fusário ou é cigarrinha? Isso daí que você está vendo na tela, pode ir trocando. Aquele milho que está caído, que está a espiga está muito feia, aquele é a cigarrinha. Olha. O fusário é aquele que está com a palha externa aí da espiga mais seca. Mas ele também acaba limitando o potencial produtivo, porque ele deixa o grão mais leve, o grão, esse que você mostrou aí... Isso é fusário. Isso é fusário. mais prejudicado é a cigarrinha. Agora, esse que está abrindo a palha aí é fusário mesmo. É um fundão. Esse tombado é tudo cigarrinha, porque ela deixa débil, né, o pé, esse milho tombado é tudo cigarrinha. Nós temos isso também aqui no Paraná, parte do sul do Mato Grosso, algumas áreas de São Paulo e Minas também tem esse problema. Cigarrinha até no Mato Grosso, o pessoal comenta. E esse que está com a palha externa do milho mais seca, esse é a fusariose, e essa fusariose ela acaba deixando o grão mais leve, o grão mais quebradiço, então quando a máquina vem e colhe o grão, ele quebra mais, e daí acaba dando perdas maiores para o produtor, porque o grão quebrado ele acaba entrando ali como grão ardido, o grão que é descontado do produtor. Então, nenhuma condição de doença e nem da cigarrinha, que é uma praga, elas são interessantes aí, porque acaba quem paga o pato é o produtor, né? Mesmo que ele colha um volume de quebrados maior, mas ele não ganha por isso, né? E aquele que compra, ele vai pegar e ele desconta o quebrado, mas ele vende com o quebrado depois para o setor de ração, né? Eu nunca vi praga interessante, só porque para quem vende veneno. Ô Vlamir, o Rodrigo Marcelo, o Rodrigo Marcelo Sapiaginski pergunta para você se a quebra da safrinha brasileira irá influenciar os preços do milho em Chicago. Eu acho que não, né, João? Porque o mercado agora de Chicago ele vai ficar mais vinculado em cima da safra americana e da chinesa, né? Porque da americana é o maior exportador mundial, os Estados Unidos. E a China é o maior importador. Então, se tiver problema de clima continuar na China, está tendo problema, tá? Mas é o começo da safra. A China vai precisar comprar mais. E, em princípio, ela vai comprar mais nos Estados Unidos. Então, isso é um fluxo entre eles. Aqui, a nossa situação que vai refletir no mercado internacional é que o Brasil, com perdas maiores, vai deixar de exportar umas 5, 10 milhões de toneladas a mais do que poderia. Mas o impacto ele é muito pequeno lá em Chicago. O mercado, o operador de Chicago e o mercado em si, americano, ele olha muito mais para o umbigo deles do que dos outros, né? Claro. Nós temos uma influência muito grande na soja, que nós somos o maior exportador mundial. Okay. No milho, nós somos o segundo, mas temos uma influência muito pequena ainda. Vamos ter mais, nós vamos crescer, vamos ter mais importância, mas no momento essa quebra da safra brasileira, da safrinha, ela é parcialmente já absorvida lá para o mercado, que sabe que não vai ter excedentes brasileiros, não vai ter grandes volumes sobrando para exportar, então não afeta muito na oferta, mas eu acredito que vai ter pouca influência com relação à alta das cotações. O mercado ele vai seguir a linha americana mesmo. Tá certo. Vlamir Blandalize, você ganhou em dobro hoje, hora extra, porque é feriado, tem que pagar em dobro, né? Tem que ser assim. Então, Vlamir, muito obrigado pela sua participação. Tá engasgando, eu falei, que ideia idiota essa minha. Ok, vamos deixar quieto. Vlamir, volte amanhã para falar de arroz e feijão também. Combinado assim, vamos em frente. É isso aí, João. Amanhã, sexta-feira, ainda é uma semana boa para o produtor de ficar atento. Amanhã talvez ainda apareça a oportunidade de fazer fechamento. Esse mercado de hoje, de baixa, nesse momento ainda está operando Chicago. Ele não é uma garantia que vai fechar o dia na baixa,
Talvez os investidores invertam um pouquinho na parte final do pregão, mas tem que ficar desconfiado. Se chover nesse fim de semana, no começo de semana que vem lá nos Estados Unidos, vai ter uma pressão de baixa, sim. Aí o mercado ele vai olhar a chuva como um fator de pressão, tanto no milho como na soja. O milho... Amanhã falaremos sobre os demais mercados aí, o produto do dia a dia do brasileiro, arroz e feijão. Tá. E nós vamos ficar acompanhando, porque já está virando positivo o milho no dezembro e no março. Depois a gente mostra isso, mas os primeiros isso mesmo, estão no João, vermelho. Porque a questão agora é como é mercado técnico, ele começou em alta, o pessoal fez a alta, daí agora ele liquidou, fez o lucro, e agora, antes do meio para frente, agora talvez ele inverta e aposte um pouquinho para cima. Não é a certeza, mas a lógica, normalmente acontece isso, e talvez ele feche o meio 0-0 ou com leve alta. Tá bom. E amanhã segue a mesma política. Até amanhã, então. A gente continua acompanhando o mercado para bem informar os produtores brasileiros. Obrigado, meu amigo Vlamir Brandalize. É isso aí, João Batista. Até amanhã. Um grande abraço a todos.